Oi, Guilherme. Paz e bem? Tudo bem, Moema? Como é que você está? Tudo bem, melhor agora que eu te vejo. Bom te ver. Obrigada. Tá, Bom te tá ver se também, cuidando? na luta. Cuidando e na luta, né? É como tem que fazer. Como tem que ser. Então, Guilherme, super bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite para esse diálogo aqui. O Rodrigo já te falou um pouco do percurso que a gente está fazendo como família franciscana. A gente agradece, sabe, o tempo curto que você tem. A gente tinha pensado o seguinte, te pedir para fazer uma primeira apresentação de como é que vocês estão vendo esse momento do crescimento do fascismo, mas também da luta antifascista, das dificuldades e do potencial das ações das frentes, as dificuldades no diálogo entre os movimentos e partidos, a questão toda das manifestações de rua. Então, a gente pensou que você podia falar talvez uma meia hora, para uns 10 minutinhos também ter alguma pergunta que possa ser feita. Então, se você puder ficar uns 40 minutos, a gente dividiria assim uma meia hora de te escutar, um pequeno retorno para ainda dar uma segunda volta para você. Pode ser? Moema, eu acho que eu não vou conseguir ficar esse tempo. Hoje foi um dia muito complicado. Eu faço uma fala inicial de uns 20 minutos, devolvo e para conseguir sair no máximo 6h35, que é o horário que eu precisaria para poder assumir o compromisso na sequência. Pode ser? Tá valendo, começa. Tá. Podemos ir? Pode, é contigo. Tá. Então, eu acho assim, nós estamos num momento muito grave, né? Nós estamos na maior crise que essa geração está enfrentando, maior crise do século, tanto do ponto de vista de saúde pública, claro, com a pandemia, mas também do ponto de vista de crise social e econômica. A pandemia, quer dizer, a maior problema, a grande questão nesse momento, evidente, é salvar vidas. Agora, o que o Bolsonaro tem feito aqui no Brasil em relação à pandemia tem sido justamente explorar uma suposta contradição entre vida e economia. Ou seja, colocar o povo brasileiro, sobretudo o povo mais pobre, na seguinte situação: entre ficar em casa e morrer de fome ou ir para a rua e morrer de coronavírus. É nesse dilema que o Bolsonaro joga o povo, como se isso fosse uma coisa inevitável. Agora, se a gente olhar mundo afora, a gente vai ver que não é. Muito pelo contrário. A maior parte dos governos, tanto governos de países mais ricos, como também governos de países mais pobres do que o Brasil, têm seguido as recomendações da OMS, as orientações sanitárias, do isolamento, da testagem em massa, de ter uma estratégia epidemiológica que passa principalmente pelo isolamento. E é claro, o isolamento tem um impacto econômico brutal. Como é que você faz para compensar esse isolamento? Ou melhor, para permitir o isolamento? Porque alguém que não tem o que comer não vai ficar em quarentena. Você pode dizer fique em casa para ele 100 vezes ao dia, mas se ele não tiver leite para botar na mesa para o filho dele, ele não vai ficar em quarentena. Como é que você faz para garantir que a quarentena seja efetiva? Você tem que ter políticas sociais para garantir renda para as pessoas durante a pandemia. O mundo todo está fazendo isso. Isso é medidas como renda básica para trabalhadores informais e desempregados. Aqui o auxílio emergencial, que foi a contragosto do Bolsonaro, ele queria R$200, além de ser insuficiente para manter uma família, né, não chegou para muita gente que precisava. Tem gente que 2 meses depois da implantação do auxílio ainda está em análise. Né? Tem quase 40 milhões de brasileiros que foram rejeitados. Enquanto isso, gente de classe A e B sendo aceita pelo auxílio. Mostra que foi um processo, no mínimo, mal feito, no mínimo, mal construído. Mas o auxílio não pode ser a única política também. Mesmo que ele fosse bem construído, ele precisava ter outras políticas. A garantia de emprego. Então, você não pode ter demissão durante a pandemia. A Argentina tomou essa medida. Proibiu demissão durante a pandemia, ajudou os setores mais atingidos. Então,
paga a folha salarial de vários setores e, ao mesmo tempo, coloca a contrapartida de não poder demitir. Você ter ajuda para pequenos comerciantes e microempresários que estão numa quebradeira geral, tudo falindo. Por que comerciante está indo em carreata dizendo que quer abertura? Não é porque ele não está preocupado com a vida dele e dos outros. É porque ele está vendo tudo que ele construiu ir por água abaixo, falir, que ele não teve nenhum auxílio, nenhum apoio do governo aqui, como deveria ter. Capital de giro a juro zero, indenização. Você poderia ter uma série de medidas para ajudar esses setores. Né? Então, isso para citar algumas, eu não vou falar aqui, tem uma plataforma que foi feita dos movimentos sociais, com um monte de medida emergencial, está disponível para a turma poder dar uma olhada. Mas quando o Bolsonaro não toma essas medidas, ele deixa o povo na escolha desesperadora entre ter que ir se virar na rua e se expor ao vírus ou ter que ficar em casa e correr o risco de passar fome. Esse é o dilema, essa é a situação que muita gente está no nosso país. Vejam, e vai ter, ele sabe disso, todos nós sabemos disso, ao passar a crise sanitária, ela será controlada em algum momento. Aliás, se o Brasil tivesse uma estratégia, ela já poderia estar sendo controlada. Nós já poderíamos estar na curva descendente do vírus, como outros países estão. Né? Que aqui falta tudo. Não tem ministro da saúde, para que se tenha uma ideia. Mas quando a pandemia for controlada, vai ficar um rastro de crise econômica brutal. E aqui nós estamos falando de uma coisa talvez sem precedentes na história. Eu tenho conversado com muitos economistas, a gente tem feito algumas reuniões com um grupo de economistas que há alguns anos a gente conversa, e eles têm dito assim, nós podemos ter uma queda da economia brasileira de 10%. Isso pode significar a gente partir de 12 milhões de desempregados para 25 milhões. De 40 milhões de trabalhadores na informalidade para 55, 60 milhões. Nós estamos falando de uma desagregação do tecido social brasileiro, de um risco de convulsão, de violência, de caos, de saque. Bom, o cenário é crítico do ponto de vista social e econômico e do ponto de vista sanitário. O que o Bolsonaro faz em relação a isso? E aqui eu quero entrar no tema que a Moema propôs, que é o tema da escalada fascista e autoritária. O Bolsonaro vê na pandemia e nesse cenário de desespero uma oportunidade para ele avançar no seu projeto autoritário, que ele tem. Né? Todos nós sabemos, desde o início do seu governo, ele deixa isso muito claro. Aliás, desde o início da sua carreira, ele deixa isso muito claro. Ninguém pode dizer que o Bolsonaro enganou. Ele disse na eleição, ele disse nos seus 27 anos como deputado que ele defende a tortura, torturador, que ele era a favor de AI-5, que ele era a favor do golpe militar, que ele queria matar 30 mil, que o plano da ditadura foi torturar e não matar. Ou seja, ele acredita nisso. Esse é o campo que ele representa. E é o que ele quer fazer. Ele não quer ter nenhum tipo de oposição, nenhum tipo de contrapeso. Então, ele quer fechar o Congresso, ele quer fechar o Supremo, ele quer perseguir o opositor, ele quer censurar a imprensa. E ele não faz nenhuma questão de esconder isso. Vai, inclusive, em manifestações que defendem isso. Agora, quando ele viu a pandemia, me parece que aí não é ele, porque o Bolsonaro também é muito limitado. É meio que o círculo em torno dele, o grupo que elegeu ele, viu a oportunidade dele avançar nesse projeto autoritário. Então, por exemplo, num cenário como esse, de caos social, de convulsão, é tudo que ele precisa para falar de uma intervenção em nome da ordem, para chamar as Forças Armadas, para fazer uma garantia de lei e ordem, para propor um estado de sítio. Ou seja, ter um cenário da sociedade convulsionando. É nisso que eu vejo, junto com a articulação dele com milícias, com forças milicianas, não só as milícias econômicas do Rio de Janeiro, às quais ele sempre foi ligado, mas a milícias políticas, né, que ele começa a formar e organizar a partir do bolsonarismo. Nós temos lá aquele acampamento de gente armada na esplanada dos ministérios, diz não sei o que, dos 300. Nós temos grupos, né, de clubes de tiro, de não sei, dentro das próprias polícias militares, com influência forte bolsonarista, que ele articula dentro dessa tentativa de fechamento autoritário, de saída autoritária para a crise. Isso eu acho que são alguns elementos
da situação dramática que a gente vive hoje no Brasil, da situação crítica que a gente vive no Brasil. Enquanto o mundo todo pode dedicar seus esforços para enfrentar uma pandemia da maior gravidade, que já matou centenas de milhares, já infectou milhões de pessoas, no Brasil, além de ver a pandemia devastadora e sem nenhuma estratégia de controle, a gente vê um governo preocupado em construir uma escalada autoritária com práticas fascistas. Bem, diante disso, qual é o papel nosso, qual é o papel da oposição, qual é o papel dos movimentos sociais, dos progressistas, num momento como esse? Eu vejo 3 grandes desafios que a gente precisa se colocar nessa situação. O primeiro desses desafios é buscar construir formas de unidade. Nós precisamos fazer pontes. Se a gente, de fato, leva a sério um risco fascista, um risco do autoritarismo, nós precisamos isolar o Bolsonaro. Então, é importante ter um grau de unidade pela democracia contra o fascismo que seja o mais amplo possível e que a gente consiga isolar o bolsonarismo no que ele representa, que é um projeto de barbárie. Não são 2 posições políticas, né? A esquerda e o bolsonarismo, o centro-esquerda e o bolsonarismo, não. É a civilização contra a barbárie, é a democracia contra o fascismo. Esse é o dilema do Brasil. Então, nesse sentido, nós precisamos ter uma ampla unidade em defesa da democracia. Eu defendo isso, participo disso, por essas polêmicas que teve. Manifesto assinado por não sei quem. Eu assinei todos. Se me der mais 10, eu assino os 10. Eu não acho que isso tem nenhum problema, muito pelo contrário. Isso ajuda a isolar o bolsonarismo. Também não me iludo achando que manifesto e abaixo assinado vai mudar qualquer coisa na história. Não muda, mas é simbólico. É simbólico para expressar um campo amplo em defesa da democracia. É claro, essa unidade pode ter uma cilada. E aí que eu acho que isso é parte do desafio. Nós não podemos baixar nossas bandeiras. Não é porque a gente está em defesa da democracia contra o Bolsonaro que nós vamos falar da luta por direitos, do combate ao neoliberalismo, que precisa ser feito ainda mais com esse governo selvagem e com a pandemia tem deixado a nu, né, o que essa lógica neoliberal, que uma hegemonia neoliberal de 40 anos no mundo produziu. Então, o primeiro desafio é a unidade. O segundo desafio é iniciativa, ação. Ou seja, nós tomamos algumas ações no campo institucional nos últimos meses. Entramos com um pedido de impeachment popular do Bolsonaro, 7 partidos, mais de 400 entidades da sociedade civil, vários religiosos assinaram também, muito bem. Né? Temos que pressionar o Rodrigo Maia para levantar a bunda da cadeira e botar esse impeachment para votar. Nós estamos acompanhando, começou ontem o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral do pedido que nós fizemos, né? A minha candidatura e a candidatura da Marina Silva, de cassação de chapa do Bolsonaro. Muito bem também, temos que pressionar o TSE, o Supremo, para que isso seja julgado. Mas nunca, na história do país, nós tivemos um processo de mudança, de derrubada de um presidente, por mais ilegítimo que fosse, por mais absurda que fossem as suas medidas, sem caldo de rua. E nas últimas semanas nós tivemos esse ingrediente da rua, puxado pelos torcedores organizados, não foi nem pela esquerda, pelos movimentos sociais. Os torcedores puxaram manifestações de rua, que eu acho que lavaram a alma de muita gente. Porque a gente viu nos últimos finais de semana, o domingo virou o dia do fascismo, era um negócio impressionante. Era enfermeira apanhando, era jornalista apanhando, era quem estava de vermelho sendo espancado. Ou seja, era uma loucura o que a gente viu. Era ato por AI-5, por fechar Congresso, Bolsonaro indo. Então, você teve um contraponto para dizer a rua não é dos fascistas. Ponto. Isso é muito bom. E fizemos isso com cuidado, porque é claro que tem uma polêmica. Eu acompanhei, participei dessa polêmica nos últimos dias. Pô, vai para a rua no meio da pandemia, não está se igualando ao Bolsonaro, não está fazendo igual. Veja, nós tivemos uma imensa preocupação. E quem acompanhou isso presencialmente ou pelas redes viu uma imensa preocupação de fazer a manifestação com todos os cuidados sanitários. É muito diferente daquelas que o Bolsonaro fez sem máscara, pegando criança, promovendo empurra-empurra, não. Nós tínhamos mais de 100 profissionais de saúde, por exemplo, aqui no Largo da Batata, em São Paulo, orientando o distanciamento, distribuindo álcool gel.
Os coletivos de costureiras do MTST distribuíram 4.000 máscaras na manifestação. O carro de som toda hora orientava o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Nem sempre foi possível garantir, mas durante boa parte da manifestação foi. Aqui em outras partes. Ou seja, teve o cuidado sanitário. Eu acho que estar na rua nesse momento, para não deixar que o fascismo cresça, e ao mesmo tempo combinar isso com ações institucionais contra o Bolsonaro, é o segundo desafio. Ou seja, ir para a ofensiva, não ficar parado e assistindo à escalada fascista. E o terceiro, eu acho que é um desafio que também envolve mais o longo prazo, que é a gente começar a pensar o pós. O que é que vem depois da pandemia? De algum modo, a pandemia do coronavírus, como todas as grandes tragédias, todas as grandes crises, colocam aprendizados que a sociedade tem que ter. Então, a pandemia deixou a nu o fracasso da lógica neoliberal. A pandemia deixou a nu que a ideia de deixar o mercado à própria sorte governando a sociedade dá em especulação de respiradores. Dá em hospitais privados aumentando em até 900% o preço de uma consulta. Dá em completa falta de estratégia. Teve um cara lá, que foi ministro da Saúde do Temer, eu vi outro dia na CNN, eu fiquei abismado esse cara falando, Ricardo Barros, que é lobista de plano de saúde, dizendo, olha, os hospitais privados precisam de socorro, os planos de saúde precisam de socorro do governo, porque nós perdemos muito paciente por acidente de carro. Está muito ruim isso, porque não tem mais acidente de carro, as pessoas estão em casa, então perdeu cliente dos hospitais, né, perdeu faturamento, e os clientes do coronavírus não compensaram essa perda. Olha a lógica. E a lógica de colocar o lucro acima da vida, essa lógica foi exposta na pandemia. Aqueles que diziam que o Estado tinha que acabar, tinha que privatizar tudo, que vender tudo. Opa, veja, olha o SUS, olha a importância de um sistema público de saúde que era demonizado por todos eles e agora virou consenso nacional. Por que os Estados Unidos é o maior epicentro da pandemia, mesmo sendo o país mais rico do mundo? Porque não tem um SUS. Porque ali é cada um por si. Quem não tem dinheiro morre. Esse é o cenário. Assim, alguns valores começam a ser questionados. E, sobretudo, com uma onda de solidariedade que a gente viu mundo afora, impressionante. Né? Aqui, eu participei diretamente, tenho participado da campanha de solidariedade do MTST, que lançou um fundo solidário no Brasil inteiro, está fazendo entregas de alimentos, kits de higiene em 11 estados do Brasil. Incrível. Arrecadou mais de R$1 milhão, distribuiu 200 toneladas de alimento. Mais de 50.000 máscaras feitas por cooperativas de costureiras que foram montadas a partir do Fundo Solidário, que receberam a sua renda e essas máscaras eram distribuídas gratuitamente. Né? Você criou redes de solidariedade nas periferias, Zap da Saúde para dar informações médicas para as pessoas, com médicos de plantão, enfermeiros de plantão acompanhando. SOS Corona, grupos de WhatsApp nos bairros para identificar quem precisava de solidariedade, para fazer denúncias sobre as situações de atendimento à saúde. Ou seja, nós criamos uma rede solidária nas periferias que foi impressionante. E essa é só para o MTST, vários outros movimentos, igrejas, muita gente tem feito isso aqui e lá fora. Né? Levar comida para a população em situação de rua. Então, eu acho que isso abre espaço. E aí eu coloco e termino com essa síntese do terceiro desafio para uma verdadeira revolução solidária. Eu acho que a pandemia dá um choque e coloca os valores da sociedade em questão, as escolhas da sociedade em questão. Como é que a gente chegou até aqui? O que a gente quer daqui para diante? É esse modelo que a gente quer? Que coloca o lucro acima da vida? Que especula respiradores? É esse modelo que está matando gente porque não tem como pagar um plano de saúde? Ou a gente quer um modelo baseado na solidariedade, em princípios coletivos? Olha o que a pandemia mostrou, que ninguém precisa ir para o shopping center todo domingo e a vida não acabou para ninguém. Ficou até para alguns que puderam conviver na quarentena com esse choque, né? Tiveram até um insight de perceber, eu não preciso estar consumindo igual louco toda hora para isso. Isso revela uma reflexão sobre padrão de consumo, sobre valores, que eu acho que a gente precisa trazer. Então, concluo
minha cara Moema, com esses 3 desafios que eu acho que ficam para o nosso campo refletir. Muita unidade, combatividade, ação e, ao mesmo tempo, solidariedade, ao mesmo tempo, pensar o futuro, debater valores, debater projeto de sociedade. Obrigada, Guilherme. Acho que brilhante, acho que a gente coincide em muitas coisas. Algumas questões começaram a chegar aqui. Eu vou fazer uma grande questão, porque eu acho que, tentando pegar algumas das questões que emergiram, Guilherme, acho que a gente, os franciscanos e franciscanas, temos feito leitura aqui nesse momento, também estamos nas ruas em solidariedade, também estamos nas ruas os que pudemos ir no domingo, também estamos atuando em iniciativas institucionais. Mas eu queria que você ajudasse a gente a elaborar as dificuldades para o ponto 1 que você falou, que é o ponto da unidade. Porque acho que hoje, talvez, a coisa que mais angustie a gente é pensar por que é tão difícil para a gente, sejam as frentes, sejam os de esquerda, se unirem em torno de 3, 4 ações institucionais comuns que vai essa derrubada. Claro que a gente sabe que não é só ação institucional, é a combinação de tudo que você falou, temos total acordo, mas onde é que habitam as maiores dificuldades para a gente constituir ações unitárias no enfrentamento do fascismo, numa frente mega ampla, porque agora é tudo ou nada, e sabendo que isso sempre, depois, você vai no caminho fazendo vários ajustes. Então, tem uma série de outras coisas aí, mas acho que essa um pouco ajuda a gente a sintetizar as mais imediatas, mais de curto prazo, nesse enfrentamento, e de que maneira nós, como seja igreja, como movimentos sociais, como a gente se soma para dar uma força aí nessa unidade na emergência. Não, muito bem, Moema. Eu acho que esse é um dos grandes temas. Agora que eu vi, eu estava com a tela de frente, agora que eu vi o meu querido Frei Rodrigo aqui na tela, eu não vi que o Frei Rodrigo estava compartilhando a tela, eu só estava conseguindo ver a Moema no formato que eu estava aqui. Um abração para o Rodrigo. Eu acho o seguinte, assim, esse tema da unidade passa, de um lado, por compreensão do momento, e, de outro lado, por grandeza histórica. Quando eu falo compreensão do momento, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, nós levamos a sério o risco do fascismo? Nós levamos a sério que tem uma ameaça democrática no Brasil? E eu levo muito a sério. Bom, se a gente leva isso a sério, a gente tem que ser coerente nos caminhos que a gente escolhe. Porque eu vejo, às vezes, gente dentro da própria esquerda agindo como se a gente tivesse uma situação de normalidade. Vamos pensar, e a gente vai pensar em 2022, e a gente pensa em não sei o quê, e não está percebendo a acelerada desagregação institucional desse país. Não está percebendo uma milicianização da política brasileira. Esse modo de pensar valia até 5 anos atrás. Nos últimos 5 anos do Brasil não valem mais. Desde o golpe de 2016, nós estamos passando por uma enfim, contínua destruição institucional e enfraquecimento das liberdades democráticas. É um processo cumulativo. Então, olha, ou a gente leva a sério o que a gente diz, ou a gente acha que isso é só retórica, propaganda política, não sei o quê, e continua agindo do mesmo jeito. Se a gente for levar a sério, a gente precisa ter unidade. Ah, mas unidade com o cara que apoiou, não sei o quê, que apoiou... Olha, para mim, se o cara hoje está contra Bolsonaro, não me importa o que ele fez no verão passado. Não me importa onde ele estava em 2016, não importa em quem ele votou em 2018. Né? Para isso, para essa finalidade da luta democrática. Agora, eu nunca morri e nem vou morrer de amores por Huck, por FHC, por Dória. Muito pelo contrário, são meus adversários políticos. Combato a política que eles representam. São corresponsáveis pelo que aconteceu. Não tem a menor dúvida disso. Né? São pessoas que representam a política neoliberal que está colocando o povo brasileiro na miséria. E eu não vou deixar de dizer isso em momento algum. Mas
Nós não podemos deixar de ser... Se eles hoje estão contra Bolsonaro, eu faço a pergunta, é melhor que eles estejam a favor do fascismo ou contra o fascismo? Para mim é melhor que eles estejam contra. Para mim é melhor que fique só o Bolsonaro do outro lado, isolado, para ser mais fácil derrotá-lo. Né? Agora, isso não pode, evidentemente, fazer com que a gente faça os outros enfrentamentos. A luta democrática não é a única no país. A luta por direitos sociais, a gente está diante de uma crise econômica sem precedentes. Nós vamos precisar salvar a vida do povo. Nós vamos precisar de medidas ousadas para salvar a vida do povo, que nem Huck, nem Dória, nem FHC, nem nenhum deles vão passar nem perto de propor, porque representam outro projeto, outra classe social, outra visão de mundo. Enfim, eu acho que o primeiro ponto é justamente essa questão da gente ter uma percepção do que está acontecendo. E o segundo é de ter grandeza. Né? Eu acho que assim, a gente não pode colocar ressentimentos, né? A gente não pode colocar oposições eleitorais à frente de um interesse histórico de derrotar o fascismo e de garantir as liberdades democráticas, inclusive para que a gente possa ter eleições no país. Inclusive para que a gente consiga fazer a disputa política no país. Que a gente consiga poder expressar as nossas posições. Então, enfim, eu acho que as pessoas têm que pensar qual é o papel que elas têm, qual é o papel que elas querem ter, como é que elas querem atuar e ser vistas pela história. Eu acho que essas têm sido duas barreiras. E aqui eu não quero apontar o dedo para ninguém, viu? Porque eu vejo isso não só de um lado, eu vejo isso de vários lados. De vários lados. Né? Nem vou falar aqui da postura da direita, da centro-direita. Dali eu não espero nada. Mas a Globo, não sei o quê, não chama. Eu não espero que me chame, nem que chame quem seja de esquerda. Não é nem disso que eu estou falando. Eu estou falando mais do lado de cá, de posturas ruins, de posturas desagregadoras, de vários lados do campo da esquerda. O que a gente tem buscado fazer? Tem buscado atuar com unidade, com ousadia. Né? Unidade não significa perda de ousadia, unidade não significa perda de iniciativa política. Eu assinei todos esses manifestos, vários companheiros meus também, mas estava na rua no último domingo. Né? E vários companheiros meus também. E defendo um programa para que a gente supere o neoliberalismo. O Brasil, como vários países do mundo, tem que emitir moeda, tem que ampliar a base monetária para poder fazer investimento público massivo para geração de emprego, para poder resolver a questão da saúde, para poder infraestrutura, saneamento básico. O tema da moradia ficou mais patente do que nunca. Se diz fique em casa, fique em casa. Nós temos milhões de brasileiros sem casa, famílias inteiras que moram numa casa de único cômodo, casas sem saneamento básico. Eu acho que está colocada, até como forma de lidar com a crise sanitária e com a crise econômica, a oportunidade da gente repensar o modelo. Né? E você acha que esse fortalecimento da unidade, com todos esses limites, está aumentando? Ou seja, de cristal, como ele sai, pelo amor de Deus? Como é que está sendo isso? Ou ele se articula com mais força, como um comensal da morte, né? Que parece que come miséria e fica mais forte. Acho disso não, aí você tem uma bola de cristal e 5 minutos. Eu vou te dizer, eu acho que nós estamos hoje em melhores condições e o Bolsonaro em piores condições do que algum tempo atrás. O Bolsonaro está mais isolado. Qualquer pesquisa de opinião mostra isso. Certo? Por quê? Porque ele rompeu, ele foi nessa linha fascista de purificação. Só está comigo os puros, quem defende tudo que eu defendo. Ele precipitou a ruptura dele com o Sérgio Moro, que para mim também não é fluxicheire, né? É farinha do mesmo saco. Ele precipitou essa ruptura, ele perdeu uma parte da base social, que era a base de classe média urbana, que estava com ele muito mais pelo lavajatismo do que por ele. Ele foi diminuindo a sua força, a postura irresponsável, a postura genocida que ele tomou em relação à pandemia, foi uma postura que também fez com que ele perdesse apoio social. As pessoas estão vendo, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se sacrificando.
É claro, ele ainda tem uma base de apoio popular e o auxílio emergencial, por uma loucura, porque não foi dele, mas atribuído a ele por ser do governo federal, deu uma certa base, só que essa base é sazonal, porque eles vão acabar com o auxílio emergencial daqui a 2, 3 meses. Então, não acho que ele consegue manter uma sustentação de base popular, ainda mais com o agravamento da crise econômica no Brasil. A crise vai se agravar, acho que ele perde mais base popular e ele vai acabar ficando só com o núcleo duro dele, que é um núcleo duro ideológico, fascistoide, conservador, que é algo em torno de 10 a 15% da sociedade brasileira. Então, ele já tem se enfraquecido, né, bastante. Já não é maioria. E eu acho que o passo que foi dado nos últimos fins de semana é que ele, além de não ser maioria na sociedade, não é mais maioria nas ruas também. As manifestações de rua democráticas foram muito maiores do que as bolsonaristas, mesmo no meio de uma pandemia. Se não tivesse a pandemia, estaria milhões nas ruas hoje contra Bolsonaro, eu não tenho a menor dúvida disso, com o agravamento da crise e com o agravamento da escalada fascista dele. Então ele está muito mais isolado e eu acho que o nosso campo tem hoje melhores condições para construir uma unidade. Acho que a gente avançou um pouco na unidade, não tanto quanto poderia, mas avançou. Esses manifestos, essas sinalizações, as articulações de rua, plataformas conjuntas de saídas para a crise. Está tendo algum grau de diálogo, pelo menos. Isso é importante. E acho que isso deve se traduzir, passando a pandemia, em mobilizações de rua mais massivas que possam ser capazes de derrotar o pior governo da história do Brasil. A gente te agradece muito, Guilherme. Chegou aqui a tua hora quase. Te dizer que estamos juntos nos lugares, nas documentos, na luta, na rua. E também queremos, eu acho, nesse que é um desafio imenso, que é pensar um futuro possível melhor do que o que a gente tem como passado e o que a gente perspectiva. Acho que aí se abre um imenso desafio, que é pensar um novo, que seja um mundo que caiba todo mundo, que não sejam os fascistas, né? Os fascistas vão caber também, mas eles ficarem no mundinho deles e não eles destruírem o mundo de todo mundo enquanto a gente não derrota eles. Então, a gente te deixa aí 3 minutos finais para alguma despedida ou palavra de ordem ou... Não, obrigado, Moema. Obrigado pelo convite, para você, para o Fê Rodrigo, para todas e todos, para quem está com a gente aqui nessa conferência, nesse bate-papo, para quem está assistindo também através das redes sociais. Eu acho que é isso. Eu acho que, sim, apesar da gente estar numa situação muito grave, uma das mais graves da nossa história, muita gente morrendo, muitas vidas sendo perdidas, inclusive, além da conta. Quer dizer, a pandemia já custaria muitas vidas ao Brasil, mas as perdas humanas que nós estamos tendo são maiores pela irresponsabilidade política, pela inconsequência política. No momento em que a gente vê a fome voltando, o agravamento das condições sociais e econômicas do povo brasileiro, mesmo num momento como esse, eu acho que a gente tem que nutrir esperança na nossa saída. Porque, como diz o Mano Brown, até do lixão nasce flor. Né? Então, num momento como esse, é um momento que a gente está vendo também iniciativas lindas, incríveis de solidariedade. É um momento que a gente está vendo mobilizações comunitárias, né, populares, de redes contra o coronavírus e de proteção social, cozinhas comunitárias ressurgindo em vários bairros das periferias do Brasil. É um momento que nunca, por exemplo, os sem-teto, os moradores de rua tiveram tanta atenção e visibilidade para o seu problema, tratados como invisíveis, né, como parte da paisagem, de repente se torna um problema social. É um momento em que o Estado, que era visto como vilão pelo pensamento imposto ao senso comum, de repente começa a ser visto como a salvação, a solução, o investimento público, o SUS. Isso nos dá a oportunidade de pensar os bens comuns, não como mercadorias, mas como direitos que devem ser de todos. É uma oportunidade da gente pensar outros valores, repensar o padrão de consumo, repensar esse padrão de desenvolvimento, esse modelo que é destrutivo para o planeta, que gera um custo ambiental irreversível, repensar as relações domésticas. A quarentena fez com que o trabalho doméstico, na lógica patriarcal sempre desvalorizado, fosse visto de outra forma. Então, que a gente pegue esse gancho
para revalorizar uma economia dos cuidados, né? Para rever essa lógica machista de divisão do trabalho e de tarefas domésticas. O tema da renda básica, o auxílio emergencial, abre a porta no mundo todo para que se pense uma renda básica universal, para que ninguém passe fome, para que ninguém fique na miséria. Então, apesar das durezas do presente, eu vejo muitas luzes possíveis no futuro. A gente vai ter que batalhar, elas não vêm nunca sozinhas, não vêm nunca só pela força da natureza. A gente vai ter que lutar demais para que a gente consiga construir esse futuro, derrotar os fascistas e apontar uma sociedade mais solidária. Guilherme, brigadão. Foi realmente uma alegria estar contigo aqui. Certamente encontra nas ruas e quem sabe numa próxima live, quando você tiver um tempo para a gente continuar conversando. Um beijo. Legal, Moema. Beijão. Obrigada, valeu mesmo, tá? Paz e bem. Gente, a gente vai ficar mais um minutinho só para o Frei Rodrigo, então, relembrar. Eu agradeço muito as perguntas que vieram, as observações e as reflexões que a gente começou a fazer também. Certamente não tem também entre nós, já pelas perguntas ficou claro, né? Total unidade, constrói a unidade, todo mundo que tem que estar junto contra o fascismo. Mas o sentido da reflexão aqui nesse webinar, com apoio no Facebook, do Facebook dos católicos e católicas contra o fascismo, um movimento super importante. O sentido da nossa reflexão é ampliar a reflexão, é criar mais base, mais qualidade. O momento que a gente está vivendo é hiper complexo, as nossas palavras são poucas para tanta dor. É muito importante que a gente gere, como família franciscana e também para os amigos, esse espaço de uma reflexão qualificada, de uma reflexão aprofundada, um tempo de respiro, nesse tempo em que já é um ato de revolução, já é um ato de amor, já é um ato de solidariedade com a vida. Então, é nesse sentido, é nesse respiro da reflexão profunda dos desafios que a gente tem como franciscanos, como franciscanas, como pessoas que lutam por justiça, por paz, pela da criação, que de debates entre nós aqui está sendo realizado. Então, para o Frei Rodrigo, agradeço muito a participação de todo mundo aqui no chat, o pessoal que participou no Facebook. Peço desculpa esse pouco tempo que a gente teve para aprofundar, mas acho que valeu a pena ter o Guilherme Boulos aqui, representante de um movimento tão importante, para a gente também escutar essa perspectiva do que ele nos trouxe. Então, o Frei Rodrigo agora vai sintetizar as nossas próximas etapas, nossos próximos encontros. Obrigada, gente. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Moema. Gostaria de agradecer também a presença de todos e de todas. Lembrar que a nossa próxima videoconferência será na próxima quarta-feira, dia 17, às 17h30, com o tema Antirracismo e Democracia. Nós vamos contar com a presença do Frei Davi Raimundo Santos, que ele é do movimento Educafor, ele é muito envolvido na questão, na luta do povo negro, e da deputada Andréa de Jesus, do PSOL, de Minas Gerais, advogada popular, militante das brigadas populares da partida, né? Ela segue aí com as lutas das ocupações urbanas, pela vida da juventude negra, por segurança pública e cidadã e por melhores condições de vida nas periferias. Vamos realizar, mas aí nós vamos avisar isso também a partir dos próximos dias. Um webinar no dia 20 com o Leonardo Boff, onde, juntamente com a Associação Brasileira da Economia de Francisco e Clara, nós vamos estar discutindo essa proposta que está nascendo no meio aí a partir do Papa Francisco, mas de setores da Igreja, de repensar a economia em outras bases, e ele vai nos ajudar também nessa reflexão. Muito obrigado a todos e a todas, e boa noite.